Bem-vindos ao canal. Meu nome é Douglas Dias, professor de matemática, e nós vamos começar aí o estudo de probabilidade. Hoje a gente vai falar um pouquinho do princípio aditivo e do princípio multiplicativo, tudo simplesinho, beleza? Vamos lá. Antes eu queria só registrar aí como é que a gente vai organizar as nossas postagens, tá bom? Então, toda segunda-feira eu vou postar um vídeo do resumo do conteúdo, como vocês me pediram, que é esse resumo que eu estou postando hoje, igual a esse. Eu vou tentar fazer bem curtinho, porque eu já sei que vocês, se for muito grande, vocês não assistem. E vou tentar postar sempre também cedo, para não atrapalhar o horário da novela. Então, vou postar um videozinho de resumo, espero que ajude vocês. E aí, na terça-feira, eu já publico a atividade, que é o que vai valer a nota, e vai contar aí para fechamento do quarto bimestre. Na atividade de terça-feira, ela sempre vai estar acompanhada com o vídeo do Centro de Mídias. Eu recomendo que vocês assistam também. Lá o vídeo é maior, porém é mais detalhado, né? O celular lá tem normalmente um vídeo de 40 minutos, às vezes 2 vídeos de 40 minutos para cada aula. Então eu recomendo que vocês assistam, mas se vocês se sentirem seguros só com um resumo para tentar fazer a atividade, tudo bem. Aí na quarta-feira é o dia que eu mais fico ativo aí na plataforma, então é um dia ideal para vocês fazerem plantão de dúvidas. Fizeram atividade, ou pelo menos olharam a atividade na terça-feira, tirem as dúvidas comigo na quarta, pode mandar mensagem tanto no mural, no chat, no WhatsApp, para que a gente possa conversar e tentar tirar as dúvidas de vocês para que vocês possam fazer as atividades. De quinta-feira sempre vai ser o prazo de entrega da atividade. Calma, não é da mesma que eu postei na terça que você tem que entregar na quinta. Eu vou postar na terça e vou deixar para você entregar na outra quinta. Bom, então tem uma semana e mais um pouquinho. Porque aí na quinta encerra o prazo da atividade e na sexta eu já publico o vídeo de correção. E aí, claro, quem fizer a atividade, ela continua aberta, mas quem fizer a atividade depois do vídeo de correção, aí eu desconto nota, tá bom? Conta lá a participação, mas não vai ter a mesma nota que os demais. Tudo bem? Então vamos embora lá estudar. Coloquei um exemplo simples aí do princípio aditivo, porque ele já é bem simples mesmo. Então vamos aí, suponha que Douglas tenha 9 bonés e tenha 6 toucas. E que ele pretende sair hoje sem expor a sua careca. Beleza? Então de quantas maneiras diferentes ele pode cobrir a cabeça? Bom, contando que Douglas é uma pessoa quase normal, ele não vai usar um boné e uma touca junto, né? São duas coisas que são exclusivas aí. Ou você usa um dos 9 bonés, posso escolher um dos 9, ou uso uma das 6 toucas. Então, você tem 15 maneiras diferentes para cobrir a cabeça aí. Então, percebe, alguns elementos são muito importantes. Princípio aditivo. Por quê? Porque a gente faz uma adição, continha de mais. Outra coisa que é muito importante que vocês visualizem, sempre que no problema você incluir a palavrinha você incluiu a palavrinha ou, vocês já sabem que vai ser princípio aditivo. Então, por exemplo, eu sei que eu vou usar um boné ou uma touca. Então, esse ou, ele é já um indicativo de que a gente está utilizando o princípio aditivo, tá bom? Vocês vão ver a diferença quando for o princípio multiplicativo. Diagrama de Venn, vocês devem ter ouvido falar já nesse nome, diagrama de Venn, talvez não lembre o que significa. Mas esse daqui, eu já coloquei um exemplo muito mais difícil do que o que vai ter na atividade de amanhã, tudo bem? Mas esse aqui já é o exemplo mais complicadinho mesmo, porque aí se vocês entenderem esse, entende qualquer um, tá bom? O diagrama de Venn é esses círculos aí que se cruzam aí, tem alguns elementos em comum, e aí a gente vai encaixando aí para fazer a resolução do problema. Então, vamos ler aí, vou ler com vocês, Foi realizada uma pesquisa com alunos do Júlio Pestana sobre a preferência esportiva. Então, 40 alunos responderam que preferem futebol, 30 alunos responderam basquete, 20 alunos responderam vôlei, aqui tem 10 alunos responderam que gostam igualmente de futebol e de basquete, 5 alunos responderam que gostam igualmente de vôlei e futebol, 3 alunos responderam que gostam igualmente de vôlei e basquete, 2 alunos responderam que gostam de todos os esportes de maneira equivalente.
quantos alunos participaram dessa pesquisa? Então, ó, a pergunta está aqui, destaquei ela aí com maiúsculo, essa é a pergunta. Pode ser feito vários tipos de pergunta, tá? E aí vocês, depois que a gente preencher, vocês vão entender o porquê. A primeira coisa que normalmente o pessoal faz nessas questões, olha, por isso eu coloquei ela, porque é uma questão que sempre aparece em vestibular, em provinhas gerais, aí sempre tem uma questão para você resolver usando o diagrama de Venn, que é esse diagrama aí. Beleza? Então, ó, quando você vê aí quantos alunos participaram da pesquisa, o instinto natural de vocês é somar tudo. Sair somando 40 mais 30 mais 20 mais 10, e vai dar, quando você faz essa soma, eu até fiz aqui, ó, essa soma aí, ela dá 110. A soma geral dá 110, se você somar todos esses valores aí que tem no problema. Beleza? Mas eles não representam a resposta certa. Já vou até adiantar aí. Não são a resposta certa. Por quê? Porque desses alunos, ó, dos 40 alunos que responderam que gostam de futebol, não é que são 40 aqui que gostam de futebol. E aí, quando você vê, por exemplo, ó, que 5 alunos responderam que gostam igualmente de futebol e basquete. Quer dizer, não são outros 5 alunos. Esses 5 alunos que responderam futebol e basquete, eles responderam futebol. Claro que eles responderam 2 esportes. Mas eles já estão sendo contabilizados nas duas modalidades, tanto no futebol como no basquete. Então, se você simplesmente soma todos esses valores, alguns alunos que responderam dois esportes diferentes, você está somando ele 2 vezes. Então, como é que a gente evita esse erro? Simples. Esse probleminha aqui do diagrama de Venn, a gente costuma dizer que é um problema que você resolve de trás para frente. Então, você vai lá na última informação, ó. 2 alunos responderam que gostam de todos os esportes. Aí você vai vir aqui, ó, e vai olhar esses círculos, ó. O do futebol, você tem aqui um círculo, uma elipse, né? Mas você tem um espaço aqui, ó, que tem alguns cruzamentos. Ó. Ele tem um cruzamento com o vôlei, ele tem um cruzamento com o basquete. E esse espaço aqui, ó, central, se você olhar esse espacinho central, vou pôr o número 2 aqui, ele faz parte de todos, ó. Ele está dentro da elipse do futebol, está dentro da elipse do vôlei, está dentro da elipse do basquete. Então, esses dois alunos aí, eles gostam de tudo. E aqui dentro eu coloco eles representando aí como gostam de tudo. Tá bom? Então, vamos fazer uma mudança aí só para vocês visualizarem. Ó. Agora eu vou trabalhar com as duplas. Quantos gostam de... Então, vamos voltando para trás, ó. Vôlei e basquete, 3 alunos. Vou riscar esses 3 aqui, ó. Vôlei e basquete são 3. Só que aí, ó, percebe, aqui é o espaço, certo? Ó, vôlei e basquete. Só que percebe que eu já tenho 2 aqui, ó. E esses 2, eles já estão entre o vôlei e o basquete. Já são 2. Então, embora a lista esteja escrito 3, aqui eu vou pôr só 1. Porque, ó, esses 2 mais esse 1 que está aqui, está dando 3, ó. E se você olhar esse espaço onde esses números eles estão constando, ó, aqui, esse espaço onde está o 2 e o 1, ele faz parte tanto do basquete como do vôlei. Beleza? Então é assim que você vai determinar o restante. Então, ó, vai voltando de novo, ó. Futebol e vôlei são 5 alunos. Então, eu vou riscar os 5 aqui. São 5 alunos. Futebol e vôlei está aqui em cima, 5 alunos. Mas já tenho 2 aqui, então me faltam só 3. Vai voltando lá, ó. Futebol e basquete são 10 alunos. Está escondidinho aqui atrás da minha foto, mas são 10 alunos. Beleza? Então são 10. Eu já tenho 2 aqui, então aqui faltam 8. Ah, mas por que eu considero só o 2 e não considero o 3, por exemplo? Ó, porque aqui nesse daí 10 alunos gostam de futebol e basquete. Percebe que esse 3 aqui, ó, ele está fora do círculo do basquete. Ó. O círculo do basquete acaba aqui, ó, embaixo. O 3 ele está fora, ele pertence ao futebol e ao vôlei, mas ao basquete não. E como agora eu estou tratando aí do futebol e basquete, que são 10, então eu tenho que completar com 8 aqui para junto com esses dois dar os 10. Entendeu? Então, na verdade, você vai abatendo o que você já tem escrito lá dentro. E aí isso te dá a possibilidade de completar aí de maneira correta o diagrama de Venn. Ó, de novo, eu vou adiantar que esse é um exercício que vocês vão ver sempre aí
nos vestibulares da vida, tá? Ó, voltando aí, eu tenho 20 alunos que gostam de vôlei. Então agora aqui, ó, vou olhar só o círculo do vôlei aí, ó. Círculo do vôlei por completo. Não, vou olhar aqui o círculo do vôlei, ó. Até contornar ele. Contornar o círculo do vôlei. Dentro do círculo do vôlei tem que ter 20. Eu já tenho 5 com mais um 6. Para 20, então faltam 14. Beleza? Então aí, ó, vamos voltar mais. Para o basquete são 30. Como que basquete está aqui embaixo, ó. O círculo do basquete são 30. Eu já tenho 8, 2 e 1. Tá tudo dentro do círculo do basquete, ó, da elipse do basquete, né? Tá aqui dentro desse espaço. Então eu tenho 11. Para 30, faltam 19. Beleza? E agora o do futebol. Ó, o futebol, os 30 já foi. E agora o futebol, 40. Então, eu preciso de 40. Eu já tenho 8 com 2, 10, com 3, 13. Já tenho 13, para 40 faltam 27. Pronto. Aí, ó, por isso que eu falei para vocês que esse exercício ele pode aparecer igualzinho e mudar só a pergunta. Então, ó, neste caso, que a pergunta era quantos alunos participaram da pesquisa, é só somar. Bom, então eu vou somar todos esses números aí, 27, mais 14, mais 19, mais 8, mais 3, mais 1, mais 2. Somando tudo, então nesse caso aí, soma tudo. Somando tudo, você tem 74. Tá, ó, um número menor do que aquele 110 lá do começo que a gente fez, somando os números do enunciado. Tá bom? Então, toma cuidado aí para não cair nessa pegadinha. Quando eu disse que a pergunta pode ser diferente, porque ele poderia perguntar quantos alunos gostam apenas de futebol? Por exemplo, se ele perguntasse isso, quantos alunos gostam apenas de futebol? Então, não é de todos os esportes, é só do futebol. Então, você tem que olhar aqui, ó, futebol, que gosta de futebol, são 40, eu já sei. Mas que gostam somente de futebol, apenas de futebol, são só esses 27, ó. Por quê? Porque esses 8, além de futebol, gostam de basquete também. Esses 3, além de futebol, gostam de vôlei também. Esses 2, além de futebol, gostam de basquete e de vôlei também. Então, que gosta apenas de futebol, são 27. Assim como se perguntasse apenas de vôlei, seria só 14. Apenas de basquete, seria 19. Ou ele poderia perguntar quantos alunos não gostam de futebol. Aí você tem que somar tudo que está fora do futebol. Ó, o futebol não é essa elipse aqui, ó. Essa elipse aqui é a elipse do futebol. Então, quantos não gostam de futebol? Aí você teria que somar o que está fora da elipse do futebol. 19 mais 1, 20, com 14, 34. 34 alunos da pesquisa não gostam de futebol. Beleza? Então, ó, só para que vocês peguem aí a manha, porque tem vários exercícios que vão surgir com esse diagrama de Venn. Já vou adiantar que na aula de amanhã, no exercício de amanhã, não tem nenhum igual a esse, tá bom? Ele vai aparecer nas próximas aulas aí. Mas com esse raciocínio você consegue resolver os de amanhã, que são muito mais fáceis, beleza? Agora a gente vai para o princípio multiplicativo. Lembra que o primeiro que eu falei é o princípio aditivo, agora a gente vai falar do princípio multiplicativo. Então, suponha que Rodrigo tenha 5 tênis, 4 calças e 10 blusas. De quantas maneiras diferentes ele pode se vestir? Então, agora, você percebe o seguinte, ó. Lembra lá no começo, no primeiro exemplo que eu dei, que eu poderia usar o boné ou a touca. O princípio multiplicativo, ele está ligado aí com um E. E o aditivo, vou até escrever pequenininho aqui só para não confundir, mas ó, o aditivo é o OU. Então, quando você lê o problema e está na dúvida, será que é multiplicativo ou será que é aditivo? Pensa se você se encaixa melhor com o ou com o E. Então, ó, Rodrigo, ele pode sair na rua vestindo um tênis, ou uma calça, ou uma blusa? Não, não dá para ele escolher só o tênis e sair pelado o resto. Então, aqui, ele tem que escolher um dos tênis e uma das calças e
uma das blusas. Então, ele está usando aqui, ó, o E. Então, você já sabe que aqui ele é um princípio multiplicativo, tá? E aí, você poderia até fazer, como é a primeira, eu vou até fazer um pouquinho mais detalhado. Não quero esticar demais esse vídeo, para que vocês possam assistir tranquilos aí até o final. Mas, como é o primeiro, eu vou explicar mais ou menos. Ó, não tem 5 tênis? Então, tem 5 tênis. Tem 4 calças. Então, calça 1, calça 2, calça 3, calça 4. Tem 10 blusas. Então, blusa 1, blusa 2 e assim por diante, certo? Só para que vocês entendam aí como é que a gente vai pensar, ó. Então, ele tem que escolher aí, ó. Se ele escolher o tênis 1, calça 1 e blusa 1, é a primeira possibilidade. Aí a segunda possibilidade, ele pode escolher tênis 1, calça 2 e blusa 1. Isso aqui já dá 2 possibilidades. Ele pode escolher tênis 1, calça 3 e blusa 1. Percebe que eu estou mudando só a calça. Ó, o tênis e a blusa ele está mantendo. Estou mudando só a calça. Terceira possibilidade. Então você teria que pensar aí em quantas combinações você consegue fazer com esses 3 elementos: tênis, calças e blusas. Já vou adiantar para vocês que quando você consegue visualizar que dá para aplicar o princípio multiplicativo aqui, você pode fazer então direto, multiplicando. Eu tenho aí 5 tênis vezes 4 calças vezes 10 blusas, e aí multiplica. 5 vezes 4 dá 20, 20 vezes 10 dá 200. Então, 200 possibilidades. Tá vendo? Já dá para entender por que a mulherada demora tanto para se vestir. Porque com poucas coisas, ó, só com 5 tênis, 4 calças e 10 blusas, você consegue fazer 200 combinações diferentes. E aqui ainda considerando que você vai usar os 2 tênis iguais, né? Porque se você fosse considerar que você ia usar, que poderia usar um pé de cada tênis, aí daria muito mais. Beleza? Mas é isso, o princípio multiplicativo, ele está ligado diretamente com o E. Quando você vê que precisa das duas coisas, e então eu vou comprar um lanche e um refri. Tenho 3 opções de lanche, 2 de refri. Quantas possibilidades eu tenho de combinação? 3 vezes 2, 6. Então, tenho 6 combinações possíveis aí para montar o meu lanche com refri. Então, aqui eu tenho que montar aí o tênis, calça e blusa. Eu tenho que colocar as 3 peças. Então, é tênis e calça e blusa. Não dá para escolher um só e ir. Então, nesse caso, multiplicativo. Multiplica tudo, tem o resultado aí dos 200. Lá no aditivo, o que mudava? Lá no aditivo, você tem uma coisa exclui a outra. Então, é como se eu colocasse, eu tenho camisas e camisetas. Não vou pôr uma por cima da outra. Então, eu vou escolher entre as camisas e as camisetas. É uma ou outra, aditivo. Então, é só somar. Tá bom? Vamos que eu acho que eu separei mais um. Separei mais um porque esse daqui parece bastante com os exercícios que vão ter amanhã. Beleza? Então, ó, você quer montar quantos números de 3 algarismos podemos formar tendo como premissa que o algarismo do meio é um par e o último é um ímpar? Então, ó, quando você tem um número de 3 algarismos, o número é ele como um todo, né? Os algarismos são eles soltos aí. Então, ó, centena, dezena, unidade. Eu deixei pronto aí. A única coisa que ele fala é que aqui na dezena, do meio, tem que ser um par. E na unidade, tem que ser um ímpar. Lembrando aí, ó, o que são algarismos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? E o 10? O 10 já é formado por 2 algarismos, 1 mais o 0. Então, esses algarismos a gente consegue formar qualquer número, certo? Então, as minhas premissas básicas aí, ó. Na primeira, ele não fala nada, mas sempre você tem que saber o quê? Que na primeira posição não pode ser 0. Porque se eu colocar 0 aqui na centena, ele deixa de ser uma centena, né? Se eu colocar 0, 1, 5. 0, 1, 5 é que número? É 15. Não é uma centena, não é um número de 3 algarismos. O 0 na frente, ele perde valor.
Então, a menos que seja um problema que ele especifique o primeiro algarismo pode ser 0, tipo, é uma senha de celular, pode ser 0 o primeiro número, tudo bem. Mas ele precisa especificar. Se ele não especificar, você vai considerar sempre que no primeiro, seja da centena, milhar, o primeiro algarismo nunca pode ser 0, tá bom? Então, ele pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, você tem que pensar nas possibilidades. Quantas possibilidades eu tenho para a sentença? Daqueles 10, aqui na centena eu posso colocar 9. Eu só não posso pôr o 0. O resto eu posso pôr qualquer coisa. Vezes. Aí aqui na dezena, quantos números eu posso colocar aqui na dezena? Ele fala, só pode colocar o par. Então, 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. E no ímpar? Vamos ver só uma coisinha antes, ó. E no ímpar? Quantas possibilidades eu tenho no ímpar? Eu tenho no ímpar 1, 3, 5, 7, 9. Mas nesse daqui tem outro detalhe. Também tem um 5, né? 1, 3, 5, 7, 9. Também tem um 5. Eu colocaria aqui direto 5 e 5. Só que tem um porém, ó. Eu escolhi um número aqui para centena, certo? Vamos considerar que eu tenho escolhido o número 1. É uma possibilidade. Eu tenho escolhido o número 1. Se eu escolhi o número 1, que é ímpar, aqui na hora da dezena eu realmente tenho 5 possibilidades. E na hora da unidade, então, além de ter que escolher um ímpar, 1, 3, 5, 7, 9, eu tenho que descartar 1, porque 1 já foi escolhido aqui no primeiro. Então, eu só tenho 4 possibilidades, que é o 3, o 5, o 7 e o 9. 4 possibilidades. Aí você vai dizer, mas aí é porque você escolheu aqui o 1. E se o número aqui que eu tivesse escolhido fosse um par? Então, eu teria 9 do mesmo jeito, possibilidades. Só que aí na hora de colocar o par, eu só teria 4 pares, porque um dos pares eu usei lá no primeiro. E na hora de colocar o ímpar, aí eu teria 5 possibilidades, porque já que eu gastei um par lá no começo, aqui a quantidade de ímpares não mudou. De qualquer maneira, a multiplicação não muda, 9 vezes 5 vezes 4, ou 9 vezes 4 vezes 5. De qualquer maneira, você vai ter aqui 180 possibilidades. 180 possibilidades. Pode parecer um pouco complicado na primeira vez, mas não é. Bom, pensa assim, ó, se você fosse um exemplo mais simplesinho, como eu falei, eu coloquei os exemplos mais difíceis aqui nesse vídeo para que vocês pudessem estar preparados para fazer os exercícios, tá? Mas pode ser um exercício mais simples, por exemplo. Olha, eu quero fazer um número de 2 algarismos, deixa eu pegar uma outra cor aqui, só para não misturar com o exercício. O exercício acabou aí. Vamos pegar uma outra cor diferente, ó. Eu vou fazer um número de 2 algarismos que o primeiro seja par e o segundo seja ímpar. Só isso. Então, quantos números de 2 algarismos? Números de 2 algarismos. Primeiro eu tenho que pensar quais são. A partir do 10, né? 10 é o primeiro com 2 algarismos, até 99. Porque passou do 99, 100 já é 3 algarismos. Então, quantos números com 2 algarismos eu consigo fazer de forma que o primeiro seja par e o segundo seja ímpar? Assim, pensar quantas possibilidades eu tenho para o par. Lembra que no primeiro nunca pode ser 0. Então, eu tenho 2, 4, 6 e 8. Tenho 4 possibilidades. Quantas possibilidades para o ímpar? 1, 3, 5, 7, 9. 5 possibilidades para o ímpar. Então, eu tenho aí 20 números. Então, eu posso dizer que entre 10 e 99, eu tenho 20 possibilidades aí de números em que o primeiro algarismo é par e o segundo algarismo é ímpar. Beleza? Simples assim. Ó, lembrando que esse aqui é um exemplo paralelo, tá? O exercício já acabou ali no exemplo. Tá? Só para que vocês possam se organizar aí para estudar. Lembrando que o exercício acaba aqui no 180. Mas, então, esse é o princípio multiplicativo. Também não é nada, nenhum bicho de 7 cabeças. Entendeu? Identificou também, embora seja diferente do exemplo anterior, esse também é princípio multiplicativo.
Bom, vou encerrar esse vídeo por aqui. A mesma coisa que eu peço para vocês comenta aí as dúvidas de vocês, me fala se esse vídeo realmente ajudou quando vocês forem fazer as atividades, né? Faça os exercícios aí que eu sugeri. Se vocês forem fazer atividade e ter dificuldade, algum dos exercícios eu não coloquei aqui no vídeo, você queira tirar uma dúvida, pode me chamar. Manda uma pergunta lá no mural mesmo da sala, pode deixar a dúvida aqui no vídeo, se você ficou na dúvida de alguma coisa desse vídeo. O importante é que vocês participem e tentem fazer as atividades. Beleza?